Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Anali Soares e hoje eu vim aqui falar sobre as minhas leituras feitas no mês de junho. Então, bora lá comigo para essa retrospectiva do mês. Bom pessoal, então vamos lá fazer a retrospectiva do mês. Já tô aqui com meu caderninho famoso nas mãos e eu até coloquei meu fone de ouvido ali na thumb porque este mês ficou marcado por leituras em audiolivros, né? Quase metade dos livros que eu li em junho foram livros em áudio, uma maneira nova que eu tô experimentando, então quis fazer a referência e logo mais a gente fala sobre isso. Então vamos lá fazer essa retomada do que eu li. O primeiro livro que eu terminei de ler no mês de junho foi A Criança em Ruínas, do escritor e poeta português José Luiz Peixoto. É um livro que eu terminei logo no comecinho, nos primeiros dias do mês de junho, porque eu comecei a ler no mês de maio, no finalzinho do mês de maio. É um livro de poesia do José Luiz Peixoto, que eu já gravei resenha, logo mais vocês terão aqui no canal, poderão acessar mais, mas eu gostei muito, foi uma primeira leitura do autor, então para mim foi assim, uma entrada triunfal na sua escrita, né? E enfim, é um livro que eu recomendo para você que quer ler poesia, que quer conhecer um pouco mais de poesia. O José Luiz Peixoto é um escritor português contemporâneo, assim, né? Ele tem romances também publicados e tal. Mas esse aqui é de poesia, então gostei muito. Foi a primeira leitura feita no mês. Depois eu terminei de ler Animal Farm, George Orwell, que é a Revolução dos Bichos, né? Foi uma releitura que eu fiz na vida, mas assim, gente, foi uma leitura praticamente, porque faz assim muitos anos que eu tinha lido, né, a Revolução dos Bichos, e agora eu fiz essa leitura em inglês. Eu contei pra vocês lá no meu Instagram, se você não me segue, tá aqui meu @, me siga lá, que eu custei pra entrar no livro porque eu tava reticente quanto ao meu inglês. Eu tô precisando dar uma esquentada nessas leituras em outras línguas, né, principalmente no inglês. Então, eu custei para entrar, mas assim que eu entrei na leitura, gente, eu fiquei assim viciada, queria ler. É um puta livro, ele não tem tantas páginas, eu super recomendo para você que não conhece essa história. Eu também gravei resenha, óbvio, aqui pro canal, logo menos vocês também poderão acessá-la, mas gente, amei essa leitura, fez pensar muitíssimo, com certeza. Depois, eu terminei de ler este aqui, A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, que foi nossa leitura de junho do Lendo Clarice 100. E, gente, este aqui é meu romance predileto da autora, por hora, pelo menos, porque eu ainda não li todos os romances, mas, assim, é um livrão. É um livrão, assim, eu não tenho nem o que dizer, é uma escrita muito densa, porém leve, é um fluxo de consciência, assim, para quem gosta, é bem interessante, é um livro que tem muito do existencialismo, muito sobre o ser mulher, muito sobre solidão e sobre a escrita também, bastante interessante, viu, gente? Amei. E, claro, vamos ter resenha aqui no canal, espero que breve. Eu preciso sentar para poder gravar essa resenha aqui, eu sei que para mim vai ser um desafio. Depois, o outro livro que eu li em junho foi Quincas Borba, do escritor brasileiro e grande Machado de Assis. Quincas Borba, junto de Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, formam o que eles chamam hoje de trilogia do realismo, né, do Machado. E, gente, que livrão! E já tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui no card e também ali na descrição para você acessar, caso te interesse. Recomendo muito a resenha, eu fiz com muito carinho, claro, como sempre, né, então confiram lá para vocês saberem mais sobre o livro. Agora começou os audiolivros, gente, então vou deixar as fotinhas aqui do lado, não tenho aqui para mostrar para vocês. É a História Essencial da Filosofia, do Paulo Giraldelli Jr., que é um filósofo e professor brasileiro. E neste livro ele basicamente vai dar uma pincelada pelos movimentos, pelos filósofos clássicos que a gente precisa conhecer, né, da filosofia, bem básico mesmo sobre filosofia. Não foi uma leitura que eu gostei muito de ter feito no audiolivro, porque a narração não deu certo, foi assim a única experiência que eu tive negativa de leitura. Me deu até vontade de ler o livro, sabe? Porque o problema não foi o conteúdo em si, porque o conteúdo era interessante, mas a maneira como a narração foi feita não estava me prendendo a atenção, sabe? Eu achei muito mecânica. Apesar dos problemas, apesar dos pesares, foi válida, porque eu tô procurando ler bastante coisa sobre filosofia, tem me interessado muito esse tipo de leitura ultimamente.
ultimamente. Essa foi uma leitura que eu fiz depois. Eu terminei de ouvir Escute Amor, do Afonso Romano de Santana, que é um escritor, poeta brasileiro e crítico literário, né? Que eu falo bastante aqui no meu canal e também lá no meu Instagram, por causa do Drummond. O Afonso Romano de Santana é um dos principais especialistas em Drummond do Brasil. As minhas leituras de Drummond tem muito do Afonso. Eu fui para a obra dele literária agora, Escute Amor. É um livro de crônicas que reúne mais de 20 crônicas, agora eu acho que é 26 ou 27 crônicas, vou deixar certinho escrito aqui, e é delicioso, um livro delicioso, eu adorei. O outro livro que eu li foi Um Carinho na Alma, do poeta cearense Braulio Bessa. Uma delícia de livro. Eu fiz um post lá no meu Instagram, depois dei uma olhada também. É muito rápido que eu escrevi, mas assim, é um livro muito gostoso, gente. O Braulio, você deve conhecê-lo, da Fátima Bernardes, né? E esse livro eu acho que tem muito a ver com o título mesmo, Um Carinho na Alma, porque ele retoma imagens e sensações e cheiros, calores da infância dele, lá na terrinha dele, no interior do Ceará. E pra mim foi como estar em casa, sabe? Foi como receber um abraço mesmo. Foi muito gostoso. Com o adendo, né, de que eu ouvi o livro, embora tenha um livro físico, eu ouvi na voz dele. Então, pra mim foi muito gostoso, que além de tudo tem aquele sotaque maravilhoso dele, né? E aí, pra mim, foi, assim, muito uma leitura que me fez, sabe, respirar, assim, né? Porque tem hora que a gente precisa muito desse tipo de leitura. Então, recomendo muito pra você que quer ler poesia, que quer ouvir poesia, que quer conhecer um pouco de poesia. Aí, um autor bem contemporâneo, bem próximo da gente, bem popular. Um outro livro que eu li, assim, gente, que fez a minha cabeça, assim, se expandir, falar, nossa, obrigada, querer dar um abraço no autor. Porque me fez, assim, finalmente eu consegui encontrar algo que explicava de maneira muito simples, muito didática e muito, é claro que tá bem resumido, mas, enfim, foi uma leitura que foi muito especial para mim fazer agora, que é O Fascismo Eterno, do Umberto Eco, que é um livro assim super curtinho, que na verdade foi um discurso que ele fez para formandos de uma universidade lá nos Estados Unidos, na década de 90. Então vocês podem imaginar que é algo bem rápido de ler, bem simples mesmo. Eu vou falar, assim, dá um alívio de entender, dá um alívio de saber esse tipo de coisa, mas também dá um pouquinho de preocupação. Eu só digo isso. Enfim. Outro livro que eu terminei de ler, que eu li, né, agora em junho, na verdade, é uma peça de teatro, é um monólogo, da Lorena Mesquita e do Fábio Brandi, se chama Flor Bela Espanca, A Hora que Passa. Bom, como eu falei, é um monólogo, né, da Lorena, ela escreveu junto do Fábio, se inspirou na obra e na vida da Flor Bela Espanca, que é uma poeta portuguesa, assim, inclusive que eu tô precisando reler. Eu li isso há muitos anos, na minha adolescência. Flor Bela Espanca é uma poesia bem pesada, assim, bem densa. Ela, no áudio, né, ela conta um pouquinho sobre esse processo de criação dela para esse monólogo. Então, é muito interessante, eu gostei muito. Embora eu acho que se eu soubesse um pouco mais sobre a Flor Bela e se eu já tivesse lido mais de Flor Bela Espanca, eu tivesse aproveitado mais do monólogo. Mas eu achei muito, muito bonito a escrita, assim, o que ela fez. Foi uma leitura interessante pra mim, e eu fiquei muito feliz de fazer, porque é um gênero que aí se diferencia dos outros que eu fiz neste mês. Bom, gente, então foram essas as 9 leituras, né? Acho que foi isso. As 9 leituras do mês de junho. Além desses livros, eu também li, ainda não terminadas, não finalizadas, os livros Boitempo 3, do Carlos Drummond de Andrade, Origens do Totalitarismo, Antissemitismo, Imperialismo e Totalitarismo, da Hannah Arendt, que eu já comentei também que eu tô lendo. Li e tô quase terminando este livro aqui, que é O Leitor Segundo GH, da Emília Amaral. E ela vai discorrer que ela faz uma tese, vai fazer um ensaio sobre a Paixão Segundo GH, como Clarice trabalha o leitor no livro A Paixão Segundo GH. Muito interessante, tô gostando bastante, mas eu não consegui terminar de ler este livro aqui para a nossa discussão, mas eu quero terminar de ler pelo menos para resenha. E também algumas crônicas da Clarice Lispector, que finalmente faz meses que eu tô aqui, né, trazendo calhamaço. Agora eu nem peguei ele, mas enfim, finalmente esse mês eu consegui botar um pouquinho mais de gás nas minhas leituras das crônicas de Clarice Lispector. Foram essas as minhas leituras, e me digam aí quais são as leituras que você fez no mês de junho também.
É isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até!